Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá eu aqui novamente. Mais um vídeo de Scala Storm, a gente vai na letra F. Posso dizer mãe, tô no cabrito? Pode falar, você que está ao vivo na Twitch, pode falar pra galera do YouTube que não assiste Twitch, que você tá ao vivo, que você tá vendo a gravação disso ao vivo. Pode falar, mostra como vocês estão felizes por vocês estarem aqui ao vivo. Lele, te amo. Como falar se ninguém ouve minha voz? Você pode escrever. Olha lá, todo mundo aqui. Bem, se você não acompanhou os outros vídeos, pessoal, eu vou deixar um card lá em cima para a primeira. E aí você vai acompanhando as outras letras aí. Esses vídeos estão saindo mais ou menos de 3 em 3 dias, né? Como é um vídeo por letra, então vão ser aí uma quantidade de 25... Vai ser uma quantidade de vídeo relativamente grande. E acompanhe aí que é legal. Nós vamos passar por todas as habilidades, pelo menos a grande maioria delas, né? E nós vamos ver Fabricate. Ó, Fabricate não é uma habilidade muito antiga não, tá? Fabricate é de Kaladesh. Fabricate basicamente é um modal. A carta com Fabricate que mais foi usada foi o Angel of Invention, tá? E basicamente é o seguinte. Fabricate é normalmente Fabricate e um número, no caso do Angel of Invention, Fabricate 2. E aí é o seguinte, quando ele entra no campo de batalha, você escolhe, ou você coloca 2 marcadores nessa criatura, né? O 2 no caso é referente ao Fabricate, se for Fabricate 3 vai ser 3, 4, 5, assim por diante. Ou você cria uma quantidade de servos, né? Que são criaturas 1/1 aí, sem cor. É um bigatinho 1/1 que não faz nada. Então, quando você conjura uma criatura com fabricar, né? A maioria das mágicas são criaturas, né? Olha lá. Elas são todas as criaturas. Todas as instâncias de Fabricate são criaturas. Então, quando ela entra, ou ela ganha mais um, né? É lógico que é criatura, né? Tipo, porque ela ganha mais um, seu burra. Então, né? Ou ela faz servos. É muito simples a skill, tá? E como a gente falou nos outros vídeos, o fato dela ser simples de implementar, né? A Storm Scale leva em conta a habilidade de ser simples de implementar, ser de fácil entendimento para novatos e ainda por cima ter coerência com outros planos ou mesmo se relançar o plano dela se ela ainda tem, né? Coerência com o plano. Então, Fabricate, qualquer plano que tenha artefato de alguma forma, tem aí, né, pode ter um relacionamento legal com a habilidade de Fabricate. Então, por isso, na Storm Scale 6. Ok? Próxima habilidade. Para o meu desgosto, Face Down Mechanics. O que é Face Down Mechanics? É basicamente mecânica que interage com cartas que estão viradas para baixo. Morph, Megamorph, a de Cans, que eu não vou me lembrar agora como é que é o nome, que é a... Deixa eu me lembrar agora. De Cans, que é a... Não é Revelar, você... Meu Deus. Manifeste, seus lindos. Por isso que eu faço ao vivo, né? A gente lembra tudo. Então vamos pegar aqui, né? Vamos pegar Morph, que é a mais comum, né? Pode ver, ó, no último set que teve foi o set de Cans, que daí teve o Megamorph e teve Manifest. São as 3 mais comuns, né? Eu vou pegar uma carta muito comum de Morph aqui, que nenhuma delas rodou muito, saca? Mas teve um certo sucesso Morph aí durante a história de Magic, é uma habilidade antiga, tá? Mas pra mim é uma habilidade detestável. Eu acho a habilidade muito... uma das mais icônicas, né? Vamos colocar o Cross the Cloud Script. Não que ele seja, nossa, que icônico, a galera usou pra caramba, mas ele era engraçado, todo baixinho da época aí, né? Das antigas, de Legions aí, tinha muito tesão em ter esse cara. O que Morph faz? Morph, você baixa a criatura com ela virada para baixo, ok?
com a cara virada para baixo, com a parte de cima dela, como se fosse uma criatura 2/2. E aí, né, pelo custo 3, essa criatura ela não vai ter nome, ela vai ser uma criatura 2/2 sem nome, sem tipo, sem nada, ok? É uma criatura 2/2, ponto. Aí você paga o custo de Morph, que varia de criatura para criatura, né? E ela desvira. É basicamente isso. Tem algumas criaturas que podem ter efeitos quando desviram, ok? Aí tem várias e várias coisas que Morph pode fazer. Nós temos o Megamorph, que pra mim eu acho que foi a maior decepção, né, de todos os tempos. Eu vou pegar uma carta com Megamorph aqui, né? A pessoa que tá contra, sabe qual é a criatura? Não. Ela não vê. Você baixa ela virada já. É esse o grande lance do Morph. É meio que um efeito surpresa aí, sabe? Ah, tem alguns efeitos, algumas cartas que desviram a criatura automaticamente, algumas coisas do tipo, tá? O Megamorph nada mais é, tipo assim, a habilidade já é ruim, tá? Isso é opinião minha, tem galera que gosta, mas ela é ruim, ela é feia. Tio, aí você é morfofóbico, tio. Sim, eu sou, né? Eu sou. Morph é o Yu-Gi-Oh! Do Magic, basicamente. E aí, assim, a habilidade já era ruim. Aí eles fizeram, era assim, não, nós vamos transformar essa habilidade no Megamorph. Eles anunciaram o Megamorph. Todo mundo ficou assim, nossa, Megamorph vai ser um negócio Megamorph. Megamorph nada mais é que o seguinte, quando a criatura vira pra cima, ela ganha um marcador +1/+1, além de desmorfar. É isso. Mas aí como o outro player vai garantir que é uma criatura com o Morph? Ah, Mr. Limão. Aí é que está. Aí é que está. No final do jogo tem que revelar a carta. Vocês entenderam que, tipo assim, dá muita brecha pra dar merda? Saca? É uma habilidade que, tipo, eu não gosto. Na Storm Scale ela está como 6. Mas aqui ele faz o seguinte, é Face Down Mechanics. Nós vamos ver lá para baixo, né, na letra M de Manifest, Megamorph e Morph, qual que é de cada uma separadamente, ok? Aqui, ele falou de Face Down Mechanics no geral. Inclui as 3 e pode incluir alguma coisa, por exemplo, assim, aquelas cartas que falam assim, ah, você exila a carta com a face virada para baixo. Isso é recorrente, tá? Então eu acho que esse 6, né, inclui tudo isso, é meio que um balaião de gato. Então aí até ok, sabe? Tipo o Gaunt mesmo, né? Acho que é assim que escreve o Gaunt. Não. Aqui, o Gaunt. Ah, o Gaunt, ó. Você olha as 4 cartas, exila uma face down. Entendeu? Exila uma face down, seu oponente não vê. Então assim... Aqui na Storm Scale engloba tudo. Lá na letra M, você vai ter que assistir todos os vídeos para você ver. A gente vai ver separado, né? Quais e qual é a chance dela voltar. Não vou soltar spoiler nesse vídeo. Cusão, tio, pra caramba. E vamos pra Manifest, né, cara? Vamos pra Manifest, né? Manifest. Ó, Manifest. Deixa eu pegar qual carta que era boa com o Manifest. Foi basicamente Reality Shift, a carta que mais... Basicamente o Manifest, com a tradução de Megamorph, Megamorfose. Megamorfose. Não ria, é Megamorfose. Encantamento Branco jogou bastante. Sim, né? O Soul Summons jogou também, né? Soul Summons jogou também. Master of the Unseen. Então, basicamente, o que é um Manifest? Vou explicar por cima só, tá? O Manifest, você pega a carta do topo do Grimório, ok? E coloca, como se você tivesse pago 3, coloca no campo de batalha, ok? E aí, para você desmorfar ela, você paga o custo dela. Aí ela... Ah, tio, que legal. Não é legal. Não é legal, é ruim. Tio, o que você está fazendo agora? Estou gravando um vídeo para o YouTube, onde a gente fala da escala Storm. E já tá o A e o B no YouTube,
O C, D e o E já está gravado, nós vamos lançar e nós estamos na letra F. Ok? Acompanha aí, a gente vai falar de um monte de habilidades da letra F que podem ou não voltar para o Standard. Fica com nós. Se for um terreno, mesma coisa. Mesma coisa. Só que, terreno, como não tem custo, você não pode pagar. E ó, ele é bem claro aqui, ó. Você só vira se for uma criatura. Tio, entendi. Faltou o tio falar, né? Aí. Se não for criatura, não dá pra desvirar? Não. Não. Tio, é impressão minha ou essa habilidade é ruim? Não, não é impressão sua. Ela é ruim. Nossa, tio, ela é ruim. Tanto que no T2 da época, o Morph, nenhum deles rodou muito bem, saca? Eu até acho que de repente pode ter algum deck no Modern aí e tal que possa rolar, sabe? Alguma coisa interessante nesse sentido. Eu já vi algumas groselhas com Soul Summons, né? Eu já vi algumas groselhas com isso daqui. Já. Isso daqui tinha. Era o PF branco na época, né, meu? Nossa, sabe? A galera olhou e falou: nossa, removal azul, né, mano? Nossa. Mas. Funciona com flip card? Então. Funciona. Flip card, nós vamos chegar nela. Eu vou explicar bem. Segura a onda que nós já estamos na letra F. Vocês vão ver flip card. Não é bem assim o lance de flip, ok? Vamos fazer uma groselha com a mecânica de face down. Nós podemos fazer. Então, na Storm Scale, face down mechanic 6. Ok? Próxima habilidade. Fade. Fade. Fade é uma habilidade muito antiga, ok? Ela vem aí, cara, acho que é uma das mais antigas aqui, ó, vem de Nemesis, é bem antiga, ok? Ela foi relançada em Time Spiral, ok? Ela foi relançada em Time Spiral. E eu acho que o Reality Acid, né, a carta que mais joga, vamos pegar aqui, Reality Acid. É que é Vanishing, né? É Vanishing. O Fading é um pouquinho diferente. Não, é o mesmo nome. Olha só que merda. Como assim, tio? Vamos olhar no Oracle. Vamos olhar no Oracle se Fading e Vanishing é a mesma merda? Teoricamente são, né? Teoricamente são, né? Mas vamos falar de Fade. A gente vai chegar no Vanishing, né? Ó. As cartas que mais jogam, tem um deck. A gente inclusive já jogou até em live, né? Que é a Parallax Wave e a Parallax Tide, que tem um deck em volta disso, tá? O Fade é uma habilidade que é o seguinte. Ele vai entrar, uma permanente com Fading, ela vai entrar com um campo de batalha com uma quantidade de marcadores. Toda upkeep, você vai tirar o marcador dela, ok? Se você não puder tirar o marcador, você sacrifica, ok? Fading e Vanish é um pouquinho diferente. Então, o Fading não voltou em Time Spiral, tá? Então, abandone essa coisa da cabeça. O Fading ficou lá em Nemesis, mesmo lá atrás. Também simples, tá? Aqui, ó. Ele entra em campo de batalha com 5 marcadores. No início da sua upkeep, você remove um Fade. Se você não puder, ou seja, ele pode ficar com 0 marcadores. Entendeu? Você só vai sacrificar na upkeep seguinte. Essa é a diferença pro Vanishing, que nós vamos chegar lá. Tá, tio, por que não volta? Porque eu acredito que ela seja muito parecida com o Vanishing que a gente acabou de falar. Então, pelo fato de ser duas habilidades muito parecidas, e para não ficar um negócio sem marcador, né, que pode parecer um pouquinho contraproducente, né? Você fala, peraí, é quando eu não puder tirar o marcador? Não é mais fácil, é quando não tiver mais marcador, que é o Vanishing? Então eu acho que, tipo,
Quando eles substituíram Fading por Vanishing, foi quando eles mataram o Fading, tá? Por isso a Storm Scale tá lá em 8, ok? Não que não possa voltar, mas saiu coisa mais adequada pra gente entender, né? Então, é isso aí, Fading. A próxima, Fateful Hour. Eu tenho um pouco de dó de Fateful Hour. Ela apareceu, se eu não me engano, lá na primeira Innistrad. Na primeira ou na segunda Innistrad? Vamos ver. Fateful Hour. Ela saiu lá no bloco de Innistrad, no primeiro. São poucas cartas que tem Fateful Hour, tá? Mas a mecânica dela não é ruim. Não é ruim. E eu não consigo entender por que não teria mais, sabe? Vamos pegar. A que mais jogou, ela não jogou tanto assim. Ela não jogou tanto assim. Eu acho que o Doomsayer, né? Basicamente é o seguinte. O Fateful Hour é o seguinte. A permanente com Fateful Hour, ela faz um efeito, né? Só que se você tiver 5 ou menos de vida, ela faz um efeito melhor. Ou seja, é efeito de substituição, né? É uma keyword que dá um efeito de substituição se você tiver 5 ou menos de vida. Tá? Então, olha só, né? No caso do Doomsayer, cria um humano 1/1. Fateful Hour, se você tem 5 ou menos. Essa, no caso, não é um efeito de substituição, é uma habilidade estática. Enquanto você tiver 5 ou menos de vida, as criaturas ganham 2/2. Vamos ver um outro exemplo. Tá? Ó, essa daqui, elas são efeitos estáticos. Essa daqui, elas são efeitos de substituição. Ou seja, as permanentes, elas dão efeitos estáticos. Tá, tio, o que é efeito estático e efeito de substituição? Estático é quando o simples fato de uma permanente estar em campo de batalha, ela dá algum benefício para as outras. Tipo, efeito estático seria, todas as criaturas ganham +1/+1 enquanto essa criatura estiver em campo. Uma Elesh Norn, por exemplo. Isso é um efeito estático, ok? Um efeito de substituição é, tipo, hoje em dia, o Riot, né? O Riot, tipo... A criatura entra com um efeito, né? Você pode ser haste ou um outro efeito. Então, no caso do Break of Day, tá lá. Fateful Hour, se você tiver 5 ou menos de vida, elas também ganham indestrutível. Ela não substitui, ela adiciona, mas é um efeito de substituição, ok? Para efeitos de regra, né? Olha lá. O efeito normal dela, previne dano de combate. Se você tiver menos de 5 ou menos de vida, dá o tap nas criaturas atacantes e elas não dão untap. Beleza? Não foi muito bem-vindo, né? Não foi muito bem-vindo. É uma coisa que, tipo, o pessoal não curtiu muito. Não teve uma explicação razoável, pelo menos aonde eu sei, de ter ou não. Então, em 2017, perguntaram para o Mario se tem a chance de voltar. Ele falou, não é tanto não. Ela pode ver, ela era 7 até em janeiro de 2017. Em março, ele falou que é 8, a chance de voltar é bem baixa. Vamos para a próxima habilidade, Fate Seal. Primeira permanente que apareceu com Fate Seal foi do plano Planar Chaos, né, lá de Time Spiral. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas vamos achar agora. São poucas permanentes que tem Fate Seal, tá? No caso, ó, Mesmeric Sliver e Spin to Myth. Se você considerar o Jace Mind Sculptor, ele também tem Fate Seal, só não está escrito, ok? Você concorda que alguns efeitos dependem muito da história do tema que está rolando? Sim, exatamente. Foi o que a gente falou no começo da live. Foi o que a gente falou. Algumas habilidades, elas não voltam porque não tem ambientação mais, né? Eu falei na letra B no caso de Bushido, por exemplo. Bushido não volta porque é só em Kamigawa que rolaria e a chance de Kamigawa voltar é quase nula, logo a habilidade também é quase nula. Então tem muito a ver também com o plano, tá? Isso você está certíssimo aí. O que é Fate Seal? Fate Seal é basicamente, explicando a grosso modo, o Scry para o oponente, tá? Vamos lá.
Mesmeric Sliver não jogou muito, tá? Nenhuma permanente que tem Fate Seal, exceto o Jace, nós já vamos falar sobre ele. Jogou muito, mas Fate Seal diz: para dar Fate Seal 1, no caso é Fate Seal em um número, você olha o topo da carta do seu oponente, né, do Grimório do seu oponente, e você decide se vai para baixo ou fica no topo. Ok? Que é basicamente o que o Jace faz com o +2 dele, né? O Jace Mind Sculptor. Vamos procurar ele aqui, ó. Jace Mind Sculptor. Tá lá, ó. Você olha o topo da carta, você pode pôr você pode pôr, tá, não é bem Fate Seal, né? Mas você põe ela no fundo. Você pode decidir que você põe no fundo ou deixa em cima. É um Fate Seal. Fate Seal 1, ok? Mas ele não tem a keyword dita. Vamos voltar lá. São essas duas cartas que tem Fate Seal, tá? E aí o Spin to Myth. Nós falamos já na letra A e B que o bloco Time Spiral, né, que é Time Spiral, o Planar Chaos e o Future Sight, né, esses três blocos de Time Spiral, eles foram um bloco experimental. Tanto que esse bloco ele teve mais keywords do que todo o restante de Magic até ali, entendeu? Ela teve mais keywords do que o restante de Magic todo. Tem muita keyword. E isso fez, inclusive, com que o bloco, apesar dele ser maravilhoso, ele ser muito difícil para novato. E a gente vai olhar depois, assim, tem até uma coisa que o pessoal perguntou, né? Se a chance de ter um plano como o Time Spiral de novo, experimental do jeito que for, e a equipe falou, não, a gente não vai fazer essa besteira de novo. Por quê? Porque foi complicado para novato entender. Tipo, muito complicado, né? Então, pode ver, ó, duas cartas apenas de Fate Seal, né? Aumenta o microfone. Vocês querem que eu aumente o microfone? Sim, eu aumento o microfone. Nós aumentamos o microfone. Tá bem baixo? Pronto. Pronto, eu aumentei o microfone para vocês. Então, assim, a chance de voltar é muito baixa, ok? Tipo, muito baixa. Não vai rolar. Por quê? Porque eles falam que a habilidade é muito forte. A habilidade é muito forte. Então, eles falam assim, não, essa habilidade, ela voltando pro Standard, ela dá chance de fazer, tipo, você não deixa o oponente jogar, entendeu? Então, vocês imaginam, o Jace, ele ganha do teu oponente como? Quando o seu oponente tá sem cartas na mão, o Jace basicamente fica olhando o topo e decidindo qual carta fica no topo, né? Então, assim, eles preferem que não entre, né? Então, podem ver, Fate Seal 8 na escala Storm. Beleza? Vamos passar para Fear. Fear é uma habilidade que ela é muito antiga também, ok? Vamos pegar aqui uma carta icônica que tem a Fear. Deixa eu pegar alguma bem legalzinha que tem a Fear, que a galera vai ficar assim, nossa, que legal. Deixa eu ver. A Order of Yawgmoth era legal. Ratinho era legal. Shadow Mage Infiltrator, pronto, certeza. Finkel, vamos colocar até com a arte dele, né? De Odisseia, pronto. Essa arte foi baseada no John Finkel, grande campeão aí, né? O que é Fear? Fear é uma habilidade exclusiva do preto, tá? Que basicamente uma criatura com Fear, amedrontar em português, ela não poderia ser bloqueada, exceto por criaturas pretas ou artefato. Isso era uma característica única e exclusivamente do preto, ou algumas criaturas que por algum motivo ganhassem Fear, tá? Porém, eles pensaram o seguinte, tá? Antigamente as criaturas brancas tinham vigilância, as criaturas azuis elas têm voar, as criaturas vermelhas elas têm haste, as criaturas verdes têm atropelar e as criaturas pretas têm amedrontar. Era mais ou menos isso. Quando começou a surgir criaturas, não é comum, mas existe, né? Criatura preta com vigilância, criatura verde com haste e tal. Eles ficaram para assim, tá, peraí. Não tem mais lógica a gente deixar Fear ligado, né, a uma cor,
né? Porque se a gente der fear para uma criatura branca, ela não pode ser bloqueada por criatura preta ou artefato. O que tem a ver? Né? O que tem a ver? Então eles mudaram essa keyword para intimidar, né? Intimidate. Tá lá, ó. Intimidate. Hoje, qualquer criatura pode ter o que era mais ou menos o fear, né? Só que ao invés de ser só criatura preta, mudou para essa criatura não pode ser bloqueada, exceto por criaturas artefato ou criaturas, né, que tenham uma cor, né, que dessa criatura, né, que compartilham uma cor. Então, tipo, eles inutilizaram o fear e deixaram ela como intimidate para qualquer cor da Colopai aí, né, qualquer criatura de qualquer cor conseguir também ter esse benefício. A primeira criatura com Intimidate, eu só dou um spoiler lá do Intimidate, tá? Eu não vou fazer isso não, vocês assistem os vídeos depois pra ver Intimidate, tá? Então por isso que na Storm Scale, Fear tem 10. Tem 10, por quê? Porque ela virou uma keyword ultrapassada, né? Ela foi substituída por um Intimidate, né? Vocês já viram isso quando a gente viu lá o Chroma, né? Acontece isso, tipo, eles pegam uma keyword que não funciona do jeito que deveria funcionar, eles atualizam a keyword e essa antiga, né, ela não funciona mais, ok? Uma criatura vermelha e verde ainda assim é vermelha, ok? Não, exatamente, exatamente. Ferocious. Ferocious é de Tarkir. É de Tarkir. Ferocious. Ferocious basicamente é o seguinte. É uma keyword que dá um efeito extra, um efeito de substituição, caso você tenha em campo uma criatura com poder maior ou igual a 4. Né? Ferocious voltou em várias cartas, agora em Alice, mas sem a keyword. Justamente, no T2, Ferocious voltou. Algumas cartas de Gru, elas têm, né? A mesma coisa aconteceu com Enterrar, ou seria Exílio, certo, tio? Aí foi a mudança de terminologia, mas é mais ou menos isso, tá? Então, gente, a carta mais comum é Stubborn Denial, que vai aí no Death Shadow, né? Então, o que Stubborn Denial faz? Anula uma mágica de não criatura, a não ser que pague 1. Aí, Ferocious. Ferocious substitui o efeito. Se você controla uma criatura com poder 4 ou maior, você anula da Hardcast ao invés disso. Ok? Teve várias criaturas tal, né? O Feed the Clan também é muito comum, né? Ganha 5 de vida. Ou você ganha 10 ao invés disso, se você tiver uma criatura com 4 ou maior. Então são essas duas as mais comuns, tá? É uma mecânica simples, ok? A mecânica bem simples, né? Essa Fênix também joga muito no Hollow One, né? Tá lá, ó. Ela ataca todo turno. No início do combate, se você controla uma criatura com poder 4 ou maior, você pode pagar uma vermelha e ela volta. Então, basicamente, Ferocious se tiver uma criatura com 4 ou mais de poder, ela faz um efeito extra, um efeito diferente, ok? Chance dela voltar, 7. Por que 7? Por que, tio? Se é uma mecânica simples, por quê? Porque ela depende de muita coisa. E ela agora, engraçado que agora que ela tá vendo um pouco mais de jogo, mas na época ela não foi muito bem recebida, tá? Ela é do Khan de Temur, se eu não me engano, né? O Temur que tinha, Temur Battle Rage, inclusive, tá até escrito aqui, ó. Vamos achar o Temur Battle Rage, outra carta que é meio signature, né? Mas na época não rolou legal, né? Ela depende de meta. Então, ela não voltou, foi o que eu falei, ela não voltou como keyword, ok? Mas em Gru ela voltou como efeito. Ou seja, algumas vezes acontece também das keywords elas não serem usadas apesar de ter alguma coisa, né? Apesar de ter alguma coisa com o mesmo efeito, né? Então, tipo, nesse caso aqui, Ferocious era ligado mais aos caras grandes, tal, não sei o que, né? Até teria alguma coisa a ver com Gru? Teria. Mas se eles colocassem hoje para Gru teria duas keywords. Teria Riot e teria Ferocious. Aí não estaria muito certo, né? Tipo, todo mundo tem uma keyword só e você ter duas. Entendeu? Então, simplesmente ele abandona a keyword, mas o efeito continua valendo, tá? Que, pelo visto,
tá muito meio complicado de voltar. Né? Tá meio complicado de voltar. Ia ficar muita coisa no espaço pequeno. Justamente. Próxima. Flanking. Ó, lá em novembro de 2012, Flanking era 9, aí caiu para 8, caiu para 7. Vamos ver o que é Flanking. Flanking é uma habilidade antiga, tá? Eu não vou me lembrar a primeira carta que apareceu, mas olha, eu ouso dizer que ela tem os seus pezinhos lá em beta, hein? Ó, eu ouso dizer que, olha só aqui, ó, quer ver? Ó, Visions, olha só, Visions, Antigona. Flanquear é Bushido ao contrário, basicamente. O que é flanquear? O flanquear é uma habilidade, por incrível que pareça, muito forte, ok? É uma habilidade muito forte. Se a gente colocar Dark Knight, né? Opa! Black Knight. Ó. Quinta edição, Anthologies. Vamos ver todos os prints. Opa. Ó como é que é a antiga, gente. Tipo, é muito antiga. Ó. Unlimited. Revised. Anthologies. Ou seja, vende muito. Não, isso aqui não tem. Não tem flanking, tio. Falha nossa. Enfim. Vamos voltar para onde a gente tava. Tem Days Visions, tá? Tem Days Visions. Esquece que eu disse. Tem Days Visions. Que é. Então, flanking faz o seguinte. Flanking é um modificador de ataque. Ok? Ou... Vamos lá traduzindo. Quando você ataca com uma criatura com flanking, tá? Olha lá, ó, quando uma criatura sem flanquear bloqueia essa criatura, ela ganha -1/-1. É isso. Isso pode gerar umas situações engraçadas, né? Vamos colocar a carta mais comum aqui, que eu acho que é o Fractus do Pauper, né? A galera falou, é o Fractus do Pauper, olha lá, ó. Cadê o Fractusinho branco? Signwinder. Ela voltou em Time Spiral, como a gente disse, Time Spiral voltou, eles testaram muita coisa, né? O flanquear, ele é muito poderoso porque é o seguinte, essa criatura, basicamente, ela não vai poder ser bloqueada, não é que não vai poder, a partir do momento que declararam o bloqueador -1/-1 com ela, a criatura vai ser assim, declarar como bloqueador e já vai morrer, porque ganha -1/-1. Então esse carinha, ele mata uma 2/2. Entendeu? É bem bizarro, sabe? Flanquear apareceu a primeira vez em Miragem. Boa. Informações aí. Então, gente, flanquear é bem comum, tá? Só que eu me lembro do artigo que o Mário colocou, tá? Quando ele falou aqui que era 7, que esse modificador de combate, para quem está começando a jogar, eles notaram isso em Time Spiral, pode ser um pouco difícil. Até pra gente que joga faz bastante tempo, pode surgir perguntas, por exemplo, assim, ó. Esse cara aqui, por exemplo, gerou 1 milhão de dúvidas, né? Flanquear. As outras criaturas com flanquear têm flanquear. As criaturas com... O flanquear, ele é cumulativo. Então, quando a coisa começa a ficar muito complicada, imagina ter 2 fractos daquele... Aí começa a ficar complicado. Flank intriga na fase de bloco, antes do dano, exatamente, na hora da declaração, né? Na hora da declaração. Então eles viram que assim, gente, cada vez mais podem ver, ó. Ela caiu, mas ela ficou alta. Entretanto, ela mexida tem chance de voltar. Tweaked. O tweaked é ela mexida, ela alterada de alguma forma. Entendeu? Ela alterada de alguma forma tem chance de voltar.
Aí pergunta, qual que é a porcentagem de importância que eles dão para quem está começando? Muita. Muita. Por quê? Standard é o formato de entrada no Magic. Ai, tinha uma Pauper mais barato. Standard é o formato de entrada no Magic. Se o formato de entrada no Magic for difícil, você não tem gente nova jogando. Por isso que o Magic Arena é Standard, meus lindos. Por isso, entenderam? Então, Flanking voltar para o Standard, fica muito claro que é disso que a Stormscale faz, é difícil. Ela mexida, alterada as regras de alguma forma, pode voltar. Ok? Vamos para a próxima. Flashback. Flashback. Era 1, foi para 3. Flashback é uma habilidade que a galera gosta muito, ok? Pauper não é formato novato, justamente, mas eu ouço direto. Ai, mas começar no Pauper porque é barato. Gente, Pauper é difícil. Pauper é difícil. Pauper é um mini Legacy. Legacy é difícil. Para de falar pro seu amigo novato começar no Pauper porque é difícil. Vamos lá, Flashback. Flashback. Flashback é antiga, voltou em Time Spar, voltou em Innistrad, é uma habilidade que todo mundo gosta, é uma habilidade que é tranquila de entender, é uma habilidade que usa Grave, é assim, é muito bem recepcionado, certo? A carta mais comum hoje em dia, né, não tem nem como dizer que não é, né, gente? Faithless Loot, todo mundo pede o banimento dela e tal. E o que o Flashback faz? A carta tem um custo, você usa ela, vai pro Grave, ou você descarta ela, ou seu oponente descarta ela, ela vai pro Grave de alguma forma. E lá do Graveyard, você paga o custo de Flashback e você pode conjurar essa carta como se ela estivesse na sua mão. Tá lá, você pode conjurar essa carta do seu Grave pelo custo de Flashback. Ok? Não é difícil. A única coisa é que depois de você usar, ao invés dela voltar para o Grave, ela é exilada. Se a carta toma remende, o que ocorre? A carta com Flashback, quando ela é usada, não importa o que aconteça, ela vai ser exilada. Ela vai ser exilada. Ok? Ela vai ser exilada. Não importa. Tipo, é parte... Ó, parte da resolução dela é você conjura essa carta pelo preço de Flashback. Depois exila. Exila. É isso. Basicamente. Ela saiu da pilha, ela já é. Chance de skill Retrace voltar? Você tá querendo spoiler, meu querido. Lá no Retrace, na letra R, a gente fala sobre isso. Agora vai ter que esperar. Né? Agora vai ter que esperar. O Kyo TV, espera terminar a letra F que eu respondo essa dúvida. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V nessa dúvida sua aí que eu respondo lá pra você assim que a gente acaba a gravação desse negócio aqui, ok? Então, pela Stormscale, Flashback 3. Por quê? Muito tranquilo, gente. Muito tranquilo, ok? É bem de boaça. Vamos lá. Flicker Effects. Flicker Effects. O que é um Flicker? Não é uma keyword, ok? Flicker não é uma keyword, você não vai ver isso escrito em nenhuma carta, mas é muito tranquilo de você entender o que é, ok? A carta icônica, né? Joga no Pauper aí. Momentary Blink, gente. Momentary Blink. O Flicker Effect, ou Blink, porque Flicker e Blink tem uma diferencinha, tá? O Blink você exila e ela volta logo depois, igual o Momentary Blink que está aqui, ok? Mas isso conta como um Flicker Effect, ok? Agora, o Flicker, a gente vai ver o Flicker Wisp, que foi o cara que deu o nome, né? O Flicker você exila permanente e ela volta no fim do turno, ok? É muito simples, tá? O efeito. Não tem dúvidas, você só vai exilar, no final do turno ela vai voltar como se fosse um novo objeto. Então, pela Stormscale aqui, tá lá Flicker Effects 1, ou seja, sempre vai existir no Magic alguma carta que dá o Flicker Effect, ok? Próxima, Flip Cards.
hatearam como 10 lá em 2014. Em Ixalan voltou. Ou seja, como eu disse para vocês, a Storm Scale não é absoluta. Mas eu vou explicar esse 10 para vocês. Vamos lá, né? Vamos pegar lá. Delver of Secrets. Delver of Secrets, né? Transforma. Isso é o flip. Mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Exatamente, mentira. Nós vamos cortar essa parte do texto, ok? Nós vamos cortar essa parte no vídeo, tá? Então eu vou tirar a dúvida, aproveitar que eu vou cortar essa parte, eu vou tirar a dúvida do KyoTV. Tive uma dúvida no T2. O mago da atenção tem no texto que exila permanente até ela sair de campo. Porém, ataquei com um passarinho G22, eu fiz um bicho dele, ele fez o mago no bicho, depois eu fiz, ele morreu e o bicho voltou pra ele, mas não tem no texto que volta pro dono. Sabe que isso é bug? Cara, não entendi muito bem. Não, flip, exatamente, eu errei o flip. Tá? Então nós vamos até mudar aqui, Heraio. Então, voltando agora. Próxima carta, Flip Cards. 10, não volta mais. Nós soltamos um spoiler lá em Transform, né? Alguma coisa do tipo. E basicamente, o que é uma Flip Card? É uma carta que faz isso. Riba, 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 riba. Muito comum lá em Kamigawa, né? O que o flip faz? O flip normalmente é uma criatura de um lado, ok? Lendária. E assim que você atinge alguma condição, no caso do Heraio, que era a mais comum, quando você conjura o quarto spell no turno, você dá o flip nele, ou seja, você vira ele de ponta cabeça, aí ele vira um outro tipo de permanente, ok? Não confundam transformar com flip. A gente usa o termo errado quando a gente fala do Delver. Vou flipar o Delver. Não, você vai transformar o Delver. Você não vira o Delver de ponta cabeça. Você transforma o Delver. Então, você flipar o Delver é uma terminologia errada, ok? Só que tem uma razão para isso. O transformar, ele veio justamente para substituir o flip. Por isso que flip não volta. Porque tem hoje o transformar, ok? Por que flip não volta? Por uma questão estética. A carta tem texto ruim, a carta é ruim de ver, a carta tem desenho que, mano, destrói o coitado do artista que vai desenhar isso, porque todas as cartas, quer ver, ó? Vamos lá procurar flip. Flip discard. Opa, como é que é o texto aqui? Flip... flip, não. É só, vamos ver se o flip vai dar certinho. Vai aparecer um monte de coisa que não tem flip, mas enfim. Ó, tem aqui Lava Runner. Tem... Puta, ele colocou as moedas junto. Então, vamos pegar aqui uma que era tão comum quanto o Heraio. O Grave Robber. Grave Robber não, tem essa aqui usa em algumas versões de 8-hack. É uma criatura 1/1, você paga 2 e vira ele, o oponente descarta uma carta. Se o oponente não tem nenhuma carta na mão, você flipa ele. Então a carta é esse carinha aqui, ó. Ok? É esse ratinho. Aí você flipa. Aí ele vira esse carinha aqui, né? Stab Whisker the Odious, no início ele vira um hack. Então, gente, as cartas com flip não voltam por questão muito estética, tá? Só que é engraçado que eles também falaram que Transform não ia voltar e Transform voltou, tá? O Transform, eu já ouvi muitas vezes declarações do próprio Maru que o Transform tem um problema que ela fica muito cara para fazer a carta com duas faces. E eu tô dando spoiler de Transform, tá? Nós vamos chegar lá embaixo. E especialmente foil, e a chance de dar erro é muito grande. Então, mas a gente vai chegar lá, Mas flip, zero chances. Zero. Não volta, ponto final. Próxima habilidade, Flying.
Eu acho que eu não preciso explicar Flying. Flying é muito simples, né? Criatura com voar só pode ser bloqueado com criaturas com voar ou alcance. É uma Evergreen, a gente chama de Evergreen habilidades que existem bastante, não precisam mais de texto de reminder, né? Flying tem desde os primórdios, não vai sair. É muito bacana, a galera gosta e não tem por que sair, então ela vai voltar, ponto. Sempre vai ter criatura com Flying. Forecast. Forecast é a habilidade dos Azores da primeira Ravnica, né? Vamos lá para Forecast. Forecast. Ela é 8. Qual que é o problema de Forecast? Eu vou colocar praticamente a única carta que joga Forecast de alguma forma, tá? Tem umas ou outras aqui e tal. Ela teve uma carta que voltou até aqui, teve até Forecast em Planar Chaos, eles lançaram, né, em Planar Chaos uma para dizer só, mas Proclamation of Rebirth. O que é Forecast? E vocês já vão entender por que ela não volta. Forecast é uma habilidade que você paga um custo e você só revela ela da sua mão e faz o efeito, tá? E você só faz isso na upkeep e apenas uma vez por turno. Tátil. Por que então que ela não volta? Eu não entendi. Porque é uma habilidade que ela vai contra o que você joga no turno, ok? Ela é uma habilidade que você só revela a carta da mão, você não gasta ela. A intenção de ser boa era essa, mas ela é ruim. E assim, sabe quando você torce o nariz para todos os aspectos dela? Justamente o que acontece com Forecast, sabe? Ela tinha um potencial até que legal, mas esse potencial podia gerar uma carta muito apelona, porque como uma carta ela não sai da sua mão, ela acaba sendo recursiva, né? No caso do Proclamation of Rebirth é justamente o que acontece, né? É o mesmo problema do buyback, exato. Forecast é um buyback piorado, de certa forma sim. Então a gente percebeu um padrão aí, né? Carta com recursão muito grande, o pessoal dá uma torcida de nariz, né? Na época do T2, o Pride of Clouds foi até que um pouquinho usado também, né? Porque você ficava criando passarinho, depois você botava ele um monte, né? O que acontece se você tem duas iguais na mão? Pode usar o efeito duas vezes? Enquanto você tiver mana, você pode usar quantas vezes, assim, quantas cartas você quiser, né? Você pode anular ela com as cartas que anulam Trigger. Pode. É uma habilidade ativada, né? Tanto que Activate this Ability. É uma habilidade ativada, ó. Você paga, revela da mão. Ou seja, os 2 pontos revela que é uma habilidade ativada. Ou seja, um Disallow, um Stifle, você pode aí. Mas é apenas uma no turno. Veja bem, você pode usar um Pride of Clouds no turno, mas se você tiver um Pride of Clouds e uma outra carta com Forecast, você pode usar as duas, entendeu? Duas diferentes você pode usar, entendeu? Você não pode usar 2 vezes a mesma, ok? Então, Farmdale não volta, ok? Fractions. Fractions, eles até brincaram aqui, né? 9,5. Você pode usar Forecast e jogar normalmente no mesmo turno. Pode, normal. A carta Forecast é uma source, criatura, qualquer coisa no turno. É só ela ter uma habilidade a mais usável na upkeep. As frações. Nós pulamos Formidável. Eu vou falar das frações e a gente volta ao Formidável, tá? Eu vou falar de Formidável primeiro. Vamos lá. Formidable. Formidable é uma habilidade tonta. Tonta a ponto da maioria das pessoas nem lembrar que ela existe. Khans, Formidável. Ela é do clã de Sultai, né? Ela é de Sultai. Se eu não me engano, ela é de Sultai. Temur também. Mas Formidável basicamente é o seguinte. Acontece alguma coisa se é Temur? Sultai não pode ser Temur, verdade. Acontece alguma coisa se o total de vida, de poder que suas criaturas têm for 8 ou maior. É um Ferocious 2 vezes. É uma forçada da barra, falar real pra vocês. Que tipo assim, você fala, mano, você tá brincando comigo, vai.
Você tá brincando comigo? Tipo, se eu tiver isso, o Typhoon Exploit e o Delphi, exato. Você fica assim, cara. Mano, se eu precisar ter poder 8, cara, eu não vou precisar dar uma habilidade a mais, eu vou ter ganhando. Eu vou estar ganhando, cara, normalmente se eu tiver 8 de poder na mesa. Saca? Então é uma habilidade que nem na época, cara, sabe, nem na época foi... Eu não lembro de nenhuma dessas cartas jogarem. Acho que só o Sorrak jogou um pouco mais, né? Mas não por causa do Formidável, porque ele é uma criatura 5/4, sabe? Então, se demonstrou... É bem isso daí. Se demonstrou uma habilidade bem preguiçosa. 9. É porque, tipo... Ninguém... Todo mundo meio que cagou. Ela não fez sucesso porque... Ai, ai. Tá, você fala assim... Ai, ai. É isso aí. Agora sim... Frações. Tio, como assim fração? É justamente o que você leu. Fração. Fração vem dos Unsets. Provavelmente de Unhinged. Né? Vamos lá. Little Girl. Ela custa meia mana e dá meio. Tipo, ela custa meia mana branca. 9,5 até agora ela não nos entende. Gostei da piada com fração. Justamente, a piada veio até ali, né? Então, tipo, gente, é de 7, né? É de Unhinged mesmo, olha lá. É de Unhinged. É de brincadeira. Nessa coleção tem várias criaturas com poder meio, entendeu? Tem várias coisas engraçadas aí. E, tipo, não vai voltar, né? Num set de T2 nunca, né? Eu posso tapar meia land, então. Você tomava meia queimadura na época. Naquela época tinha queimadura de mana, né? Você tomava meio ponto de dano de queimadura. Isso não é zoeira, é verdade. Você tomava meio ponto. Então, tipo assim, é um bagulho meio louco, saca? E quando os pontos de vida forem decimais, você tem vida ainda. Gente, não volta. Não pensem em frações. 9,5, não volta. Não volta também a mecânica de Free Spell. Só que tem que parar e pensar bem nessa mecânica de Free Spell. Tá? Tem que parar e pensar bem na mecânica de Free Spell. Por quê? É situacional o Free Spell a ser jogado. Ok? Tem muita coisa que dá um Free Spell. Por exemplo, Electrodominance. Vocês conhecem essas cartas? Vocês conhecem essa carta? Olha, mas tio, ela é T2. Então, ela de certa forma te dá um Free Spell. Nath, ela não é, porque você paga Electrodominance. Ok, concordo com você. Mas, e por exemplo, Creeping Chill não é um Free Spell. Tio, se ela for pro Grave, ela é um Free Spell, né? Se ela for do... Então, gente, tenha em mente que o Free Spell que eles falam ali é coisa, por exemplo, assim, Invigorate. O Free Spell que eles falam é isso, tá? O Free Spell é isso. O Free Spell significa você não gastar absolutamente nada. Por exemplo, Gush. Entendeu? Gitaxian, Force of Will, sabe? Probe. Então, o Free Spell que eles falam é carta que você não paga ou virtualmente não paga nada, sabe? Então, isso é pagar 4 de vida se controla um pântano, exatamente, entendeu? Isso eles não querem mais pro T2. Black Lotus é de graça, gente. Eles não querem mais pro T2. Zakama seria um Free Spell? Vamos dar uma olhada? Lê Zakama? Não, porque você tem que pagar por ele, né? Você tem que pagar por ele. Ele acaba saindo de graça, mas você tem que pagar por ele, né? Os pactos podem ser considerados? Não, porque pacto, na verdade, você paga no próximo turno, né? Snuff Out. Ó. Se
você controlar um pântano, você pode pagar 4 de vida ao invés de pagar, entendeu? Então, justamente, isso é um free spell. Então, 10. Eles sabem o quão maléfico é free spell. Eles aprenderam a lição. Nada de free spell. Né? Acabou. Vocês já estão vendo aí, tudo que é free spell é meio banido, olha com cara torta, dá problema, certo? Vamos para a próxima carta, Frenzy. Bem, gente, Frenzy é o seguinte. Saiu só em Time Spiral. Frenzy é o seguinte. Quando essa criatura ataca e não é bloqueada, ela ganha +1/+0. O quê? Quando uma criatura ataca e não é bloqueada, ela ganha +1/+0. Só tem essa carta que tem Frenzy no Magic. Ok? Só essa carta. Tá? Pelo Storm Scale, Frenzy é 8. Ou seja, não tem muito por que sair. Como eu disse para vocês, Planar Chaos, o bloco, essa carta aqui é de Future Sight, mas o bloco inteiro de Time Spiral ele foi experimental. Eles colocaram muita coisa para ver se pegava, se a galera curtia, entendeu? Se eles testavam, entendeu? Se pegasse, se a galera curtia, se achava interessante, entendeu? Eles colocavam. Mas como não pegou, a galera meio que cagou, Mr. Irmão falou tudo é mais fácil a habilidade dessa sem a keyword. Entendeu? Não tem por que criar uma keyword especialmente para isso. Entendeu? Tira a keyword, bota a criatura lá quando der, beleza. Acabou, sabe? Não tem muito por que ficar criando, né? Então a única criatura por enquanto que tem Frenzy, né? Não tem outra mesmo, Frenzy não tem. Tem uma de Unhinged, tem Frenzy 2. Entendeu? Saiu na zoeira, né? Fizeram esses testes todos em fracos. Não, na verdade não. Vocês vão ver que tem mais habilidades estranhas que saíram em Time Spiral. Saiu em Unstable, olha lá. Ó. Em Unstable, agora há pouco aí, né? Mas, enfim, vocês viram que não tem muito, né? Storm Scale 8, eles viram que não tem por que fazer isso. Última da letra F, daí a gente já vai encerrar esse vídeo, tá dando quase 1 hora, né? Fuse, gente. Me espantei com Fuse tendo 4 na Storm Scale, tá? Por quê? Porque Fuse, apesar de sair bacana, né? É lá da segunda Ravnica. Apesar de ter saído bacana, né? Não saiu mais. Por isso eu tô achando. Não falaram que não ia mais printar com Fuse? Pois é, na Storm Scale ela ainda está aí, né? A atualização desse site é meio direta. Ela tá como 4. Mas na Ravnica nova, cadê o Fuse? A carta com Fuse mais usada, provavelmente, é o Wear Tear. Tá? Para a gente entender o que é Fuse, primeiro a gente tem que entender o que é carta, né, com aí 2 lados. Uma double card aí, né? Ela é basicamente 2 cartas em 1. É uma habilidade antiga, tá? É uma habilidade bem antiga. E basicamente o seguinte, Fuse, ela faz o efeito Split Card. Isso, é o efeito da carta. Eu tinha me esquecido o nome da Split Card. É uma carta que ou você paga e faz um lado, ou você faz uma carta, você paga um lado e faz o outro. Exceto pelas Split Cards de, né, Rotate. Aí, perfeito. Beleza, obrigado. Exceto pelas Split Cards do bloco da segunda Ravnica, né? Mais especificamente de Dragon's Maze. Eu não sei se tem outra fora de Dragon Maze, não dá uma olhada. Não, é só Dragon's Maze mesmo, olha lá. Ó. É uma habilidade de Dragon's Maze. Eu acho que o pessoal se odiou tanto Dragon's Maze, a Backcall é outra que também virou bastante. Todas as outras cartas, Split Cards, ou você usa um lado, ou você usa o outro.
Entretanto, as de Dragon's Maze você pode usar o Fuse, que você conjura os dois lados se você pagar os dois custos. Né? Nesse caso aqui custa 6 de um lado, custa mais 2 do outro, você casta os dois. Custo de mana na pilha total da mágica ou lado conjurado? Ou lado conjurado? Não, na pilha lado conjurado. Em qualquer outro lugar é tudo. Na pilha, você, por exemplo, assim, você consegue anular isso daqui com um Spell Snare. Mas, para todos os outros efeitos, o custo é 2. Isso só se aplica para as Confuse ou para todas as Split Cards? Para todas as Split Cards. Na pilha é o que você pagou, né? Não, na pilha não é sempre o que você pagou. Tá? Tem uma diferença. Ficamos aqui com a letra F, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e não se esquece aí, vai ter mais vídeo e até logo!